a vida também nós iremos perder. Deus nunca prometeu para mim e para você que a gente sempre iria ganhar. Nesta terra nós também vamos passar pelas perdas. E quantas perdas Jó passou. E olha que bonito Jó está dizendo, o Senhor deu, o Senhor tirou. Então, e ele está dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Jó está aceitando, mesmo sem muitas vezes entender. Jó está fazendo uma oração onde ele está aceitando as vitórias e as perdas. O tempo de perda na sua vida não é que Deus não está com você. Jó perdeu família, Jó perdeu amigos, Jó perdeu bens materiais. Mas Jó não perdeu a sua fé em Deus. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 11. Jó, capítulo 3, versículo 11. É claro que esse processo não foi fácil para Jó. Então, quando nós estamos na prova, muitas vezes a gente não entende. Quando nós estamos na prova, muitas vezes a gente questiona Deus. E muitas vezes nós questionamos a nossa própria existência. Nós já meditamos sobre isso. O silêncio faz com que a gente possa meditar a nossa própria vida. O silêncio faz com que a gente possa questionar a nossa própria vida. E olha agora Jó capítulo 3, versículo 11. Por que não morria ainda no seio materno? Ou perecia ao sair das entranhas? Jó questiona o seu nascimento. Jó questiona a sua vida. O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? E é muito importante a gente entender que Jó, e o cardeal Sará falou isso nas pregações passadas, Jó, ele ainda não tinha o conhecimento de Jesus Cristo. Jó ainda não tinha o conhecimento da vida eterna. Jó ainda não tinha o conhecimento do que veio depois, somente em Jesus Cristo. Então muitas coisas foram reveladas somente em Jesus Cristo. Então Jó está questionando, por que não morria ainda no seio materno? Então diante da provação, quantas vezes a gente questiona a nossa própria existência? Quantas vezes nós questionamos o porquê que aquilo está acontecendo? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 7. Jó capítulo 7, versículo 20. Jó capítulo 7, versículo 20. Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomastes por alvo e me tornei pesado para ti? Quando a gente sofre, a gente questiona a Deus. Jó está questionando a Deus. Veja, e Jó não tem resposta. Por ora, Jó não tem resposta. Por ora, Jó questiona a Deus, Jó não tem resposta. O que será que está acontecendo? Será que eu cometi algum pecado? Será que isso que eu estou vivendo é consequência de algum pecado que eu fiz? Então, na hora da provação, na hora desse tempo de espera na nossa vida, nós muitas vezes questionamos a nossa própria existência, mas nós muitas vezes questionamos a Deus. Então, se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tornaste por alvo e me tornei pesado para ti? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Então, quantas vezes na hora da provação se questiona, por que isso está acontecendo comigo? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 10, versículo 3. Jó não entende o silêncio de Deus muitas vezes. Jó capítulo 10, versículo 3. Encontras prazer em me oprimir? Em renegar a obra de tuas mãos? Em favorecer os planos dos maus?
Então Jó está no questionamento profundo da sua própria existência. Será que eu cometi algum pecado? Será que eu estou passando por um castigo de Deus? E por que eu sou tratado desta forma? Parece que pessoas más estão se dando bem e eu que sou um homem bom estou me dando mal. Onde está Deus nesta hora? Por que escondes de mim a tua face? Por que não falas comigo? Abra sua Bíblia em Jó 38. Jó 38, versículo de 1 a 2. Jó 38, de 1 a 2. Então, já estamos lá no final do livro de Jó, né? Então, no seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Você vê, agora Deus vai falar com Jó. Agora Deus vai falar com Jó. Agora Deus vai dar uma resposta. Veja que agora, na Bíblia Ave Maria que eu estou, o título é Discursos do Senhor. Primeiro discurso de Deus. Então veja, depois de 38 capítulos, Deus vai fazer um grande discurso para Jó. Deus vai falar com Jó. Mas o que eu quero salientar? Jó teve que esperar. Nós não somos capazes de compreender todas as coisas. Nós não somos capazes de compreender os planos de Deus. Nós não somos capazes de compreender os desígnios de Deus. Nós precisamos esperar no tempo certo, na hora certa. Deus vai falar, Deus vai dar respostas, se Ele quiser, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Quem é este que obscurece a providência com discurso sem sentido? Então agora é Deus que está questionando Jó. Quem é você para querer entender tudo o que acontece na sua vida? Quem é você? Como é que você vai entender a minha providência, Jó? Jó, como é que você vai entender os meus caminhos? Sendo que os meus pensamentos são maiores que os teus, tudo, você é tão pequenininho. Às vezes a gente quer compreender Deus. As pregações passadas nos ajudam muito, gente. A gente já falou muita coisa importante sobre isso. O silêncio é algo importante para a gente adentrar no mistério. Porque nem tudo a gente é capaz de compreender. A verdade é essa, Jó não é capaz de compreender tudo. E é isso que Deus está falando com Jó. Quem é este que obscurece a providência com discurso sem sentido? Vamos dar um salto, vamos lá para Atos dos Apóstolos. Porque Paulo também precisou ficar em silêncio para compreender o que Deus queria falar com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 8 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 8 a 9. Nós sabemos que Paulo, ainda Saulo, perseguia cristãos, queria matar cristãos, e Jesus aparece para Paulo no meio do caminho. Gente, que extraordinário isso, né? Jesus aparece para Paulo no meio do caminho e Saulo pergunta, quem é, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Atos dos Apóstolos 9, de 8 a 9. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias, sem ver, sem comer, nem beber. O que eu quero salientar aqui? Paulo passou 3 dias em silêncio. Paulo passou 3 dias em oração. O silêncio de Deus é um tempo de espera, é um tempo de provação.
Paulo precisava ficar quieto, Paulo precisava ficar em silêncio, Paulo precisava ficar em jejum, Paulo precisava refletir a sua vida, Paulo estava indo para um caminho errado. E veja, esse tempo de provação, ele também nos prova, ele nos questiona. Esse tempo de provação vai trazer sentido. Paulo agora vai encontrar um sentido que antes ele não descobria na sua vida. Paulo achava que estava arrasando. Paulo estava achando que estava indo para o caminho certo. E Jesus aparece no caminho para Saulo e diz: você não está indo para o caminho certo. Veja, Paulo achava que era zeloso com Deus. Paulo achava que era fiel a Deus. Veja como os nossos pensamentos são mesquinhos, minha gente. Saulo era um profundo conhecedor da palavra. Saulo achava que amava a Deus sobre todas as coisas. Saulo achava que indo para Damasco estava cumprindo a vontade de Deus, e Jesus aparece para ele dizendo: você não estava cumprindo a minha vontade. E Saulo então ele precisa ficar cego. Saulo precisa ficar agora 3 dias em silêncio para refletir a própria vida, porque muitas vezes nós achamos que estamos indo para o caminho certo, porque nossos pensamentos são pequenos, são falhos. Então tome cuidado. Eu e você precisamos tomar cuidado. Nem todo caminho que eu estou caminhando. E Saulo estava todo feliz. Saulo estava todo feliz. Saulo estava todo animado. Nem todo caminho que me faz feliz é o caminho que faz Deus feliz. Nem todo caminho que eu acho que é o melhor para mim é o caminho que Deus acha que é o melhor para mim. Saulo achava que aquele era o melhor caminho para ele, mas Jesus não achava que aquele era o melhor caminho para ele. Então Jesus para Saulo. E Saulo então precisa ficar 3 dias em silêncio para meditar, para orar, para se encontrar com Deus. O silêncio nos prepara para coisas maiores na nossa vida. Irmão e minha irmã, na hora da provação são tantos os questionamentos. E parece que Deus está em silêncio. Veja que Jó não tem respostas. E nós queremos respostas. Veja que essas são perguntas. Tudo que eu estou lendo aqui para vocês são perguntas. Veja, mais uma pergunta. Encontras prazer em me oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus? Jó tem perguntas, mas Jó não tem respostas. Deus fica em silêncio. Jó precisa entender que é tempo de prova. Jó precisa entender que é tempo de provação, é tempo de purificação, é tempo de espera. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 13. Jó capítulo 13, versículo de 23 a 24. Jó 13, de 23 a 24. Jó quer uma explicação, mas o que ele encontra é somente o silêncio. Então, muitas vezes na vida nós queremos uma explicação, mas nós só encontramos o silêncio. Você entenda que Deus não tem prazer em castigar você. Embora muitas vezes nós precisemos que Deus nos ensine algumas coisas. Mas Deus não tem prazer em castigar para te fazer mal. Deus não é... Não. Se Deus ele permite alguma determinada provação, é só para o teu bem. É para que você cresça, é para que você amadureça. Nós queremos viver uma vida, muitas vezes, do nosso jeito. Então, o que está acontecendo? O que teve a acontecer na vida de Jó? Jó precisou passar pelas correções de Deus. Jó precisou passar pelas provas de Deus. E veja, eu não li o livro de Jó inteiro. Jó vai brigar com Deus, Jó vai questionar Deus, Jó vai se irritar com Deus. E teve muitos fatores.
Saulo se achava o grande fariseu, o homem temente a Deus, mas Jó precisou ser provado, ser corrigido, ser formado. Não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele. Que Jó não desanimou. Você está entendendo? Quando Deus te corrige, você não pode desanimar. Lembra de quando você era corrigido na sua adolescência? Pelos seus pais? Eu me lembro quando eu era corrigido pelos meus pais, o que a gente fazia? A gente fechava a cara, a gente fazia bico, a gente se trancava num quarto, a gente fazia birra. O nosso papai e nossa mamãe, os mais velhos, estavam nos educando, nos falando de coisas que só era para o nosso bem, e a gente não entendia, e a gente ficava bravinho, e a gente ficava resmungando, e a gente ficava reclamando, e a gente fechava a cara, a gente já não queria mais falar com aquela pessoa que nos corrigiu. Muitas vezes na vida com Deus a gente age da mesma forma. Então nós precisamos entender que muitas vezes silêncio é correção de Deus para a nossa vida. Alguma coisa a gente está precisando mudar, alguma coisa a gente está precisando melhorar. Então veja, Jó, você é um homem justo, a Bíblia fala, Jó é um homem justo, mas ele pecou, ele errou muitas vezes no meio do processo. Errou muitas vezes no meio do processo. Saulo, um homem temente a Deus, sim, ele conhecia as leis, aquela coisa toda, mas errou no processo. Então eu e você, nós precisamos usar o tempo de prova, de silêncio de Deus, para a gente amadurecer, para a gente tirar o nosso orgulho, como Paulo. Para a gente tirar a nossa vaidade, como Paulo. Para sair um louvor sincero dos nossos lábios, como Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E veja, Deus quis parar o caminho de Saulo, mas para oferecer um caminho maior do que ele jamais percorreu na sua vida. Paulo apóstolo se tornou um dos maiores pregadores que o mundo já viu.